Você já teve a sensação de que algo na sua casa não parece mais o mesmo, mesmo sem conseguir identificar exatamente o que é? Não estou falando de bagunça nem de decoração. Estou falando daqueles pequenos cantos que você vê todos os dias e que, sem perceber, podem estar revelando há quanto tempo você vem deixando a si mesma para depois. Porque, às vezes, o problema não é que uma mulher se perca de repente. É que ela vai se esquecendo de si mesma aos poucos, entre responsabilidades, rotinas e prioridades dos outros. E o mais surpreendente é que certos espaços da casa costumam mostrar esses sinais muito antes de conseguirmos reconhecê-los. Hoje vamos percorrer alguns desses cantos, porque talvez aquilo que parecem simples hábitos esteja tentando lhe contar algo importante sobre a mulher que você é hoje. Primeiro canto: a cadeira onde você sempre deixa as coisas. Existe uma cadeira em muitas casas que nunca foi projetada para desempenhar a função que exerce atualmente. Talvez ela esteja no quarto, ao lado de uma janela ou em algum canto que mal chama a atenção. Sobre ela repousam roupas usadas, bolsas, papéis e objetos que permanecem ali durante dias. A maioria das pessoas acredita que essa cadeira fala sobre desorganização, mas quase nunca se trata disso. Com frequência, ela se transforma no lugar onde deixamos aquilo sobre o qual ainda não tomamos uma decisão. E o curioso é que algo muito parecido acontece na vida. Com o passar dos anos, muitas mulheres aprendem a resolver os problemas dos outros enquanto seus próprios desejos permanecem em pausa. Um projeto que nunca começou, uma atividade que sempre ficou para depois ou uma meta que foi substituída por responsabilidades mais urgentes. Pouco a pouco, essas decisões pendentes deixam de chamar a atenção e passam a fazer parte da paisagem cotidiana. É por isso que essa cadeira é tão reveladora. Ela não acumula apenas objetos. Ela acumula assuntos que continuam esperando uma resposta. Talvez seja por isso que ela provoque uma sensação tão estranha quando finalmente fica vazia. O alívio não surge porque o espaço parece mais organizado, mas porque nos lembra de algo importante. Existem decisões que ninguém pode tomar por nós. E se um canto aparentemente insignificante pode revelar tanto, espere até ver o que acontece com o próximo. Segundo canto: a gaveta que você quase nunca abre. Existem gavetas que são usadas todos os dias e outras que permanecem fechadas durante meses. São aqueles espaços onde acabam ficando fotografias antigas, cartas esquecidas e pequenas lembranças que um dia tiveram um significado especial. A maioria das pessoas acredita que guardamos essas coisas por sentimentalismo. Mas muitas vezes acontece algo diferente. Não conservamos certos objetos por apego ao passado. Nós os conservamos porque representam versões de nós mesmas das quais ainda não conseguimos nos despedir completamente. Talvez ali esteja o caderno de uma fase especialmente feliz da sua vida, uma fotografia tirada quando você se sentia mais livre ou alguma lembrança relacionada a um objetivo que nunca chegou a se concretizar. Separadamente, parecem objetos sem importância. Juntos, contam uma história. Eles nos lembram quem fomos, com o que sonhávamos e quais partes de nós mesmas ainda continuam vivendo nessas lembranças. O problema não surge quando nos lembramos do passado. Ele surge quando começamos a viver mais nele do que no presente. Porque a nostalgia pode ser um lugar lindo para visitar, mas nem sempre é um bom lugar para permanecer. E é exatamente isso que algumas gavetas revelam. Elas não estão cheias apenas de recordações. Estão cheias de capítulos que ainda não decidimos encerrar para escrever aqueles que virão depois. Antes de continuar, vale a pena fazer uma pergunta desconfortável. Quanto espaço seu passado ocupa em comparação com o espaço que você reserva para o seu presente? Terceiro canto: a mesa onde você quase nunca se senta sozinha. Existem mulheres capazes de preparar refeições para toda a família, organizar encontros, receber visitas e cuidar de cada detalhe da casa. No entanto, quando chega o momento de se sentar tranquilamente para apreciar um café só para si mesmas, algo parece impedi-las. A mesa está disponível. O tempo existe, ainda que seja por apenas alguns minutos. Mas o hábito de cuidar sempre dos outros foi tão forte que a própria companhia acaba parecendo desnecessária. A maioria das pessoas acredita que a solidão é a ausência de pessoas.
Na realidade, muitas vezes ela aparece quando deixamos de nos encontrar com nós mesmas. E isso pode acontecer até mesmo em uma casa cheia de vida. Existem mulheres que conhecem perfeitamente os gostos, as preocupações e as necessidades das pessoas que amam, mas há anos não se perguntam o que as entusiasma, o que as inspira ou o que desejam descobrir nesta fase da vida. Talvez seja por isso que uma mesa tenha algo tão especial. Ela representa uma pausa. E as pausas costumam revelar aquilo que o movimento constante consegue esconder. Quando uma mulher se senta sozinha durante alguns minutos, sem obrigações imediatas nem distrações, reaparece uma conversa que estava esperando há tempo demais. Nem sempre ela oferece respostas confortáveis, mas quase sempre lembra algo importante. Cuidar dos outros nunca deveria significar desaparecer da própria vida. O curioso é que os próximos cantos já não falam apenas daquilo que acumulamos ou adiamos. Eles começam a revelar algo ainda mais profundo, a maneira como nos relacionamos com a nossa própria tranquilidade. E é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Quarto canto. A mesa de cabeceira que guarda mais preocupações do que descanso. Existe algo revelador na forma como terminamos o nosso dia. Durante anos, muitas mulheres aprenderam a sustentar responsabilidades desde o momento em que abrem os olhos até a hora de se deitar. Por isso, a mesa de cabeceira costuma se transformar em muito mais do que um simples móvel. Ali aparecem listas de tarefas, medicamentos, contas, anotações, óculos, carregadores e lembretes de tudo aquilo que ainda precisa ser resolvido. À primeira vista, parece apenas uma questão prática. Mas, quando observamos com atenção, esse canto conta uma história diferente. A maioria das pessoas acredita que o cansaço vem apenas do esforço físico. No entanto, existe outro tipo de exaustão muito mais silencioso. É aquele que surge quando uma pessoa sente que jamais pode baixar a guarda. Mesmo durante as horas destinadas ao descanso, uma parte da mente continua organizando tarefas, monitorando problemas e antecipando dificuldades futuras. A cama recebe o corpo, mas as preocupações continuam caminhando pelo quarto. Talvez seja por isso que algumas mulheres acordem cansadas mesmo depois de terem dormido horas suficientes. O corpo descansou, a mente não. E então a mesa de cabeceira deixa de falar sobre objetos acumulados para revelar algo muito mais profundo, a dificuldade de soltar. Porque descansar não consiste apenas em fechar os olhos. Também significa permitir-se, ainda que por algumas horas, deixar de sentir que tudo depende de você. E justamente essa necessidade de sustentar tudo costuma deixar outro sinal muito visível no próximo canto. Quinto canto. O lugar onde você guarda coisas para o caso de precisar. Quase todas as casas possuem um espaço reservado para objetos que podem ser úteis algum dia. Caixas, recipientes, enfeites, utensílios, roupas ou itens cuja utilidade futura parece justificar sua permanência. O interessante é que raramente pensamos no significado emocional que existe por trás desse acúmulo. A maioria das pessoas acredita que guardamos certas coisas porque somos precavidos. Mas muitas vezes acontece algo diferente. Guardamos porque temos dificuldade em confiar. Confiar que seremos capazes de resolver o que vier, que novas oportunidades surgirão ou que não precisaremos conservar cada recurso por medo de que ele faça falta algum dia. Por trás de muitos objetos armazenados durante anos costuma existir uma antiga sensação de insegurança. Isso é especialmente comum em mulheres que atravessaram períodos difíceis. Mulheres que aprenderam a economizar, reutilizar e se preparar para qualquer imprevisto. Essas habilidades têm um enorme valor. No entanto, quando o medo permanece por muito tempo depois que a necessidade desapareceu, ele começa a ocupar um espaço que antes pertencia à tranquilidade. É por isso que algumas pessoas sentem algo inesperado quando finalmente deixam certos objetos irem embora. Elas não sentem perda, sentem alívio, como se uma parte delas tivesse parado de se preparar para uma emergência que terminou há muito tempo. Mas existe um canto ainda mais revelador. Um canto que fala diretamente sobre a relação que você tem com o seu próprio valor. Sexto canto, o espelho que você quase não olha.
Poucas pessoas pensam nisso, mas a forma como uma mulher se olha no espelho muda com o passar dos anos. Quando somos jovens, costumamos observar detalhes físicos. Mais tarde surgem comparações, exigências e julgamentos que acabam se tornando automáticos. E chega um momento em que algumas mulheres deixam de realmente se olhar. Passam diante do espelho para se arrumar ou verificar algo específico, mas já não param para se encontrar consigo mesmas. A crença mais comum é que um espelho reflete a aparência. No entanto, muitas vezes ele reflete algo muito mais profundo, a relação que mantemos com quem vemos do outro lado. Porque uma mesma ruga pode ser interpretada de maneiras completamente diferentes. Para algumas pessoas, ela representa deterioração. Para outras, representa experiência. A diferença não está no espelho. Está na história que contamos para nós mesmas. O mais impressionante é que muitas mulheres são extraordinariamente compassivas com as pessoas que amam e tremendamente severas consigo mesmas. Elas falam com ternura às filhas, amigas ou irmãs, mas utilizam uma voz muito mais dura quando se referem à própria imagem. E, com o tempo, essa diferença deixa marcas invisíveis que afetam muito mais do que a aparência. Porque nenhuma mulher deveria se tornar a pessoa que mais a critica dentro da própria vida. Se este percurso está ajudando você a descobrir algo novo sobre si mesma, inscrever-se no canal, deixar um gostei ou compartilhar sua experiência nos comentários ajuda outras mulheres a encontrarem reflexões como esta justamente quando mais precisam. E o interessante é que os próximos cantos já não falam apenas de como nos vemos. Eles começam a revelar algo ainda mais profundo. A forma como construímos a sensação de calma ou de inquietação que nos acompanha todos os dias dentro do nosso próprio lar. Sétimo canto, a entrada da casa. Existe um lugar por onde você passa todos os dias e ao qual provavelmente presta muito pouca atenção. É a entrada. A porta, o hall, aquele pequeno espaço que conecta o mundo exterior à vida interior. À primeira vista, parece apenas um lugar de passagem. No entanto, ele costuma revelar algo profundamente humano. A maneira como uma pessoa atravessa essa porta diz muito sobre o peso emocional que ela carrega. A maioria das pessoas acredita que a entrada serve para receber visitas. Mas, na realidade, é o primeiro lugar que recebe você. Cada tarde, cada retorno para casa e cada dia difícil terminam ali. E, embora quase ninguém pense nisso, existe uma enorme diferença entre entrar em uma casa e chegar a um refúgio. Existem mulheres que atravessam a porta ainda presas às preocupações e tensões acumuladas durante horas. O corpo entra. A mente permanece lá fora. Com o tempo, isso muda a forma de habitar um lar. A casa deixa de ser sentida como um lugar para recuperar energia e começa a parecer uma extensão de todas as exigências do mundo exterior. O interessante é que as pessoas mais serenas costumam fazer algo que raramente é ensinado. Antes de entrar completamente em seus espaços, permitem-se soltar aquilo que não podem resolver naquele momento. Essa pequena diferença transforma completamente a experiência de chegar em casa. Porque a paz nem sempre surge quando os problemas desaparecem. Muitas vezes ela nasce quando aprendemos a atravessar certos limiares de uma maneira diferente. E existe outro canto onde essa verdade se torna ainda mais evidente. Oitavo canto. O lugar onde você guarda as coisas que mais valoriza. Todas as mulheres possuem um espaço especial. Pode ser uma prateleira, uma caixa, uma estante ou um pequeno canto que abriga objetos importantes. Fotografias, lembranças de família, presentes, livros ou elementos que possuem um significado emocional difícil de explicar. O curioso é que esses objetos costumam revelar algo que vai muito além da nostalgia. A maioria das pessoas pensa que guardamos lembranças para não esquecer. Mas muitas vezes nós as conservamos para lembrar quem somos. Porque, em meio às mudanças, às perdas e às diferentes fases da vida, precisamos de certos pontos de apoio emocionais. Sinais que nos recordem aquilo que continua tendo valor mesmo quando todo o resto muda. No entanto, aqui surge um paradoxo interessante. Algumas mulheres preservam com enorme cuidado as lembranças das pessoas que amam, mas deixaram de cuidar de partes importantes de si mesmas. Guardam fotografias de momentos felizes,
mas abandonaram atividades que as faziam sentir-se vivas. E é justamente por isso que certas lembranças provocam emoções tão intensas. Elas não apenas evocam o passado, também nos recordam talentos, sonhos e qualidades que ainda continuam ali, esperando voltar a fazer parte do presente. E aqui aparece uma verdade desconfortável. Muitas vezes não sentimos falta de uma época. Sentimos falta da versão de nós mesmas que existia naquela época. E, quando entendemos isso, a pergunta deixa de ser como voltar ao passado e se transforma em algo muito mais interessante. Quais partes daquela mulher ainda podem nos acompanhar na vida que temos hoje? E isso nos leva a um dos cantos mais reveladores de toda esta jornada. Nono canto, o lugar onde ninguém entra. Em quase todas as casas existe um espaço que raramente recebe visitas. Pode ser um quarto, uma varanda esquecida, uma escrivaninha ou simplesmente um canto que passa despercebido pelos outros. O fascinante é que esses lugares costumam revelar algo muito importante. Aquilo que uma mulher continua reservando exclusivamente para si mesma. A maioria das pessoas acredita que intimidade significa esconder coisas, mas muitas vezes significa algo diferente. Significa preservar um espaço onde a própria identidade possa continuar existindo sem exigências, expectativas ou responsabilidades alheias. E isso se torna especialmente valioso com o passar dos anos, quando grande parte da vida foi dedicada a cuidar, acompanhar e responder às necessidades de outras pessoas. Existe uma enorme diferença entre estar sozinha e pertencer a si mesma. Estar sozinha é uma circunstância. Pertencer a si mesma é lembrar que você continua sendo uma pessoa completa além de qualquer papel que desempenhe. Talvez seja por isso que aquelas que preservam algum espaço verdadeiramente próprio costumam transmitir uma serenidade difícil de explicar. Não porque tenham menos obrigações, mas porque ainda mantêm um lugar onde podem se encontrar consigo mesmas. E o mais interessante é que esses cantos raramente são grandes ou espetaculares. Às vezes consistem simplesmente em uma cadeira junto à janela, um livro aberto ou alguns minutos de silêncio. O importante não é o espaço em si. O importante é a mensagem que ele transmite. Aqui também existe uma parte da minha vida que me pertence. E essa ideia nos aproxima da reflexão mais profunda de toda esta jornada. 10º canto. O canto que você já não vê. Existe um canto que costuma passar despercebido, ainda assim, é o que mais revela coisas sobre uma mulher. O curioso é que ele não está em um cômodo específico. Pode aparecer em qualquer lugar da casa. É o canto formado por tudo aquilo que se tornou tão cotidiano que deixou de chamar sua atenção. A janela que você vê todas as manhãs, a xícara que usa todos os dias, a luz que entra pela tarde ou aquela poltrona onde você descansa ao final do dia. A maioria das pessoas acredita que a passagem do tempo lhes tira coisas importantes, mas muitas vezes o que desaparece não é o valor dessas coisas, e sim a capacidade de continuar enxergando-as. O hábito possui uma maneira silenciosa de tornar invisível aquilo que permanece. Com o passar dos anos, muitas mulheres desenvolvem uma habilidade extraordinária para perceber aquilo que falta. No entanto, raramente observam com a mesma atenção tudo que continua presente. A experiência acumulada, a força construída depois de tantas dificuldades e a sabedoria que os anos proporcionam costumam parecer normais simplesmente porque fazem parte delas. E quando algo nos acompanha por tempo demais, deixamos de perceber o seu verdadeiro valor. Talvez seja por isso que algumas mulheres sintam que perderam uma parte de si mesmas quando, na realidade, o que perderam foi o hábito de se reconhecer. Porque esquecer-se de si mesma nem sempre significa desaparecer. Às vezes significa deixar de valorizar a pessoa em quem você se tornou. E quando uma mulher volta a olhar para a própria vida com outros olhos, descobre que ainda existem muitas razões para sentir orgulho da história que construiu e da pessoa que continua sendo hoje. E talvez essa reflexão também ajude a compreender algo que muitas pessoas sentem ao entrar em determinados lares. Existem casas simples que transmitem uma tranquilidade difícil de explicar. Não porque tenham mais coisas, mas porque parecem conservar algo que hoje está se tornando cada vez mais raro. Se você já se perguntou por que alguns lares pareciam tão acolhedores, serenos e agradáveis sem precisar de grandes luxos,
Pode continuar assistindo ao vídeo que aparece agora na tela, porque essa pergunta nos leva diretamente à nossa próxima conversa.